depois que eu comecei a fazer isso, a minha organização, minha produtividade alavancaram. E eu vou contar o que eu faço pra aliviar a minha cabeça de tantos compromissos que me aparecem. Eu já devo ter falado isso em outros vídeos, mas hoje eu vou contar especificamente como eu faço isso. Então, qual que é a dica que eu quero dar pra vocês? Vamos começar pelo raciocínio de que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada, né? Então, assim, a gente tem essa região aqui atrás da testa, chamada do cérebro, né? Que é chamada de córtex pré-frontal, tá? E essa região é responsável pela tomada de decisão, pelo planejamento, por imaginação, por controlar o seu comportamento, a parte de inibir os seus impulsos comportamentais. Enfim, ele tem inúmeras funções, tá? E quando a gente tem que se lembrar de alguma coisa, ele tá em constante atividade, porque você tá ali concentrado na sua tarefa, ele é responsável pelo foco também. Você tá ali concentrado em fazer a sua tarefa e você lembra, putz, tem que lavar roupa, putz, tem que ir ao mercado, putz, eu tenho que comprar esse presente para uma pessoa. E daí, o seu córtex pré-frontal, em vez de focar no que você tá fazendo, você começa a enfiar outras coisas para ele ter que lembrar você depois, tá? E o que acontece? Isso, ao longo do dia, vai te causando ansiedade, né? Então, se você fica com essas pendências rodando a sua cabeça o tempo todo, te causa ansiedade. Você vai ficar estressado, você vai ficar basalmente mais ansioso e você não vai conseguir se concentrar naquilo que você precisa fazer naquele momento, tá? Então, qual que é a dica que eu quero te passar que eu faço assim todo dia, basicamente o tempo todo? Quando a atividade aparece na minha cabeça, que eu lembro que eu tenho que fazer alguma coisa, eu já anoto, tá? Normalmente, eu anoto onde? Eu tenho um grupo, né? Eu criei um grupo no WhatsApp comigo mesma, só tem eu nesse grupo, tá? E lá eu mando tudo que eu preciso lembrar, um detalhe que eu preciso conversar, uma reunião que eu lembrei que eu preciso fazer, uma dúvida que me surgiu na cabeça, uma ideia de conteúdo pra produzir pra vocês, né? Ou uma ideia de story pra postar no meu Instagram. Então, todas as ideias, insights, dúvidas que surgem, pendências que aparecem na minha cabeça, eu coloco tudo e mando pra mim mesma nesse grupo do WhatsApp. Gente, assim, é simples, é bobo, tá? Só que isso mudou muito a minha produtividade. Porque daí, eu acompanho esse grupo diariamente, então assim que eu tenho um tempinho, né, depois, né, porque às vezes na hora eu tô focada em outra coisa. Mas depois que eu tenho um tempinho, eu abro esse grupo de volta, olho tudo que ficou lá por resolver, assim, e vou listando, né, onde que eu preciso anotar aquela coisa. Então, por exemplo, se é uma tarefa que eu lembrei que eu tenho que fazer na segunda que vem, eu já vou na minha agenda e marco aquela tarefa pra segunda que vem. Se é uma dúvida que eu preciso tirar com o meu professor, eu já coloco um dia que eu vou conseguir falar com ele pra tirar aquela dúvida. Se é uma ideia de story que eu tenho, às vezes eu deixo mesmo no grupo, ou às vezes eu coloco mais bonitinho no meu bloco de notas, pra eu não esquecer daquela ideia. Então, assim, eu anoto na hora o que me vem na cabeça pra não ficar ocupando essa capacidade limitada do nosso córtex pré-frontal, tá? E depois eu rearranjo essa tarefa, essa dúvida, essa coisa, essa ideia que ficou ali anotada nesse grupo de WhatsApp, eu realoco essa questão para um lugar onde eu sei que eu vou resolver. Então eu coloco na minha agenda, coloco na minha lista de tarefas, coloco no meu bloco de notas. Então isso funciona muito pra mim, tá? Eu tenho certeza que de alguma forma essa dica vai te ajudar, porque daí eu não fico preocupada em ficar lembrando de tudo aquilo, porque às vezes as coisas aparecem na nossa cabeça e depois elas somem, e você nem lembra o que você precisava fazer. Às vezes você vai lembrar uma semana depois. Então assim, sabe, é um gasto energético desnecessário, tá? Então, por favor, assim que aparecer alguma coisa na sua cabeça, anote. Você não precisa usar o grupo do WhatsApp necessariamente. Você pode anotar num papel, num post-it, mas assim, anote. Tire isso da sua cabeça e coloque fora da sua cabeça. Porque daí o teu córtex pré-frontal, o teu cérebro, ele vai se dedicar pro que é realmente necessário naquele momento, tá? Então, por favor, siga isso, que eu tenho certeza que a sua produtividade vai alavancar, ela vai melhorar drasticamente, tá bom? E essa é a minha dica da semana. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!